Tem uma coisa que eu percebo que é muito comum entre o pessoal do Brasil que assiste Outlander, que é achar que a Revolta Jacobita e a Batalha de Culloden foram parte de uma guerra entre escoceses e ingleses. E isso tá totalmente incorreto, e eu vou explicar aqui por quê, e também por que eu acho que as pessoas entendem essa questão tão errado. Na série, o mocinho escocês, usa kilt, tá lutando contra o vilão, que é inglês, usa o uniforme das tropas do governo. Então passa aquela impressão de que é realmente um embate super clássico entre ingleses malvadões e escoceses pobrezinhos, bonzinhos e oprimidos, tá? Mas historicamente não tem nada a ver com isso. A Escócia, na época da série, já fazia parte do Reino Unido, ou seja, já eram todos britânicos, estavam todos sob o mesmo governo, sob o mesmo reino, sob uma mesma coroa, já até há muito mais tempo, e eram todos britânicos, tanto os que estavam lutando do lado jacobita, quanto do lado das tropas do governo. O objetivo era restaurar a dinastia Stuart ao trono britânico. Essa foi uma dinastia que havia sido deposta tempos antes, e o Bonnie Prince Charlie, que era dessa dinastia, tinha esse plano de retomar o trono, mas não existia nenhum plano que tivesse a ver com a Escócia somente em si. O plano era ser rei de tudo. Essa segunda revolta jacobita, que é mostrada na série, teve início na Escócia, começou aqui por uma questão estratégia. Eu conto essa história bem direitinho nos meus tours e dá para entender exatamente o que aconteceu e por que as pessoas têm uma impressão errada, né? Mas enfim, ela começou aqui sim na Escócia e no início, em função disso, era formado principalmente por escoceses que usavam kilts e que estavam carregando a bandeira da Escócia, porque era a única coisa que eles tinham, era o que eles conheciam, era o que eles vestiam, eles só estavam sendo eles mesmos. Não tinha nada a ver com nacionalismo, não era uma luta nacionalista. E eu tenho uma teoria que explica um pouco por que as pessoas assistem a série, vem ali o Jaime de um lado, o Blackjack do outro, e passam muito por cima da história real e entendem como sendo um embate entre Escócia e Inglaterra. A minha teoria é o seguinte, que muitas pessoas no Brasil, quando escutam a palavra britânico ou britânicos, entendem ingleses, tá? Então, quando na série estava se discutindo planos e se falando dos britânicos para se referir às tropas do governo britânico, as pessoas entendiam os ingleses. E uma vez em um tour, eu estava explicando a história verdadeira dos jacobitas para uma cliente e ela me disse assim, não, Annelise, mas então Outlander erra, porque na cena em que a Claire volta para o futuro e pergunta para um senhor lá, que ela para no meio da rua, quem venceu Culloden, esse senhor fala, os ingleses. E eu falei pra ela, nossa, não tem como, seria um erro muito grotesco, a série não pode ter feito isso. E ela insistiu um pouco de que sim, a série teria feito isso, porque eu tava argumentando com ela que quando você conhece a história correta, você assiste a série com um olhar diferente, você vai entender a coisa correta, porque a culpa não é da série, a série não está mentindo. A culpa é da tradução mental que a gente faz das coisas da série. Da gente, eu tô dizendo brasileiros, né? Das coisas da série, de quando escuta britânico, entende ingleses e vê ali vilão, né? Inglês e o mocinho escocês e faz essa bagunça toda, super reforçada por estereótipos da ficção. E a gente foi atrás de encontrar essa cena. E o senhorzinho que a Claire para na rua, ele não fala que quem ganhou a batalha foram os ingleses. Ele fala os britânicos, né? Então ali ela entendeu que realmente a minha teoria da nossa tradução mental tá correta, né? Por algum motivo, brasileiro tem essa tendência de escutar britânico e entender ingleses. E de fazer essa associação. Ao invés de entender britânicos como que realmente são. Todos escoceses também são britânicos. Então, ou seja, o erro não está na série. Está mais no jeito que a gente escuta e na nossa tradução mental dos fatos da série. E também, claro, na falta de conhecimento da história britânica, mas a gente não aprende mesmo na escola, então não há o que culpar ninguém. Só que reduzir as guerras jacobitas a um fla-flu de nações é ignorar toda a política, as lealdades internas e o contexto histórico da época. E para piorar, ainda tem muita desinformação circulando. Eu já fiz vídeos de influencers brasileiros que vêm até Culloden, gravam um vídeo lá e falam assim, gente, este é o campo de batalha onde aconteceu
a última batalha entre ingleses e escoceses. Ou seja, a pessoa não só conseguiu passar pelo campo de batalha de Culloden sem ler nenhum painel informativo a respeito, porque a informação correta está toda lá. A National Trust for Scotland tem um trabalho de pesquisa excelente, não tem nenhuma informação errada lá, e nenhum lugar no campo de batalha inteiro, no centro de estação, está dizendo que foi uma batalha entre ingleses e escoceses. Está sempre muito claro que foi entre jacobitas e tropas do governo britânico. Mas as pessoas fazem isso para ter like, para ter comentário e ainda gravam um vídeo espalhando uma desinformação. Então, da próxima vez que alguém te disser que Culloden ou a revolta jacobita foi uma guerra entre Escócia e Inglaterra, você já sabe, não foi. Foi uma guerra civil britânica entre pessoas do mesmo reino e muitas vezes do mesmo clã. Várias famílias aqui na Escócia estavam divididas a ponto de irmãos se encontrarem no campo de batalha. Uns na tropa dos jacobitas e outros na tropa do governo, né? Então, a história real é bem mais complexa e, na minha opinião, muito mais interessante do que essa simplificação que às vezes as pessoas fazem ao assistir a série.